Boa tarde, muito bem-vindos a mais uma reunião clínica da disciplina de geriatria, programa de residência médica na área, aqui na Faculdade de Medicina de Jundiaí, dentro do Departamento de Clínica Médica. Hoje eu tenho um imenso prazer, né, de ter aqui um amigo, né, e colega aqui da faculdade, o Dr. Rafael Batista João, que é neurologista, especialista em epilepsia, né, professor aqui da neurologia, aí tem outros múltiplas interfaces, né, que ele pode falar um pouco com mais detalhes de pós-graduação aí na Unicamp, etc. E hoje vai falar de neuropatias periféricas, um assunto sempre desafiador, muito interessante, muito prevalente em algum grau aí nas consultas, principalmente ambulatoriais, né, da geriatria. Rafael, muito obrigado de você estar aqui conosco. A palavra é sua, viu? Muito obrigado mais uma vez. Perfeito, Ivan. Muito obrigado mais uma vez pela abertura. Sempre um prazer trabalhar com vocês semanalmente no ambulatório, ali na prática, né? E aqui nessas aulas também. A aula de hoje seria mais uma discussão, é algo, em muitos aspectos, muito básico para vocês, mas eu quero tentar trazer algumas informações a mais que a gente, dentro da neuro mesmo, enxerga como casos um pouco mais atípicos, mais desafiadores, e isso com certeza tem uma interface com a área da geriatria, tá? Dividir neuropatias periféricas no idoso é algo que talvez, assim, claro que a gente tem casos de pacientes jovens, mas a gente sabe que a prevalência aumenta muito, né, na faixa etária dos idosos. Então, eu trago aqui alguns aspectos básicos desse tema, né, e depois a gente vai aprofundar sobre possibilidades que podem acontecer no idoso. Eu trouxe o material do Continuum da Academia Americana. No final vai ter bastante tabela para a gente ver, tá? Ainda que um pouco poluído, mas algo para a gente discutir como se estivesse no ambulatório vendo junto as tabelas desse artigo de revisão grande do contínuo sobre neuropatias periféricas. Tá? Então, eu trago aqui alguns materiais que eu apresento, inclusive, para a graduação, né, sobre definições básicas de o que é uma neuropatia periférica, como é que eu posso pensar nisso no ponto de vista anatômico, por exemplo. Né? Então, o cometimento de estruturas além da pia mater, né, da medula espinhal e do tronco, tá? Exceto o nervo óptico. O nervo óptico é considerado uma extensão, né, nesse contexto, uma extensão da estrutura encefálica, por exemplo. É uma condição ampla, é um mundo gigantesco aqui dentro, né, que acomete 2 a 4% da população. Quando a gente vai, claro, tendo o avançar da idade, aumenta-se essa frequência. Tá? Lógico que isso varia na literatura, mas tem dados que colocam 5% dos adultos de forma geral, e quando você considera a população idosa, isso pode saltar para 30%. Tem estudos que mostram menos, mas alguns mostram que chega ali até 30%. Tá? A gente costuma falar muito na prática, né, com o pessoal desde o quarto ano no ambulatório, até vocês como residentes de geriatria, que já são clínicos, né, sobre as divisões básicas das neuropatias. A gente fala em neuropatias mielínicas, axonais, né, nenhuma novidade para ninguém, mas hoje também se comenta bastante sobre as neuropatias nodais e paranodais. A gente vai ter alguns exemplos disso agora, tá? Nos próximos slides. E as classificações básicas, que confundem muito, né? Ainda mais na época do começo, de quem está aprendendo isso na faculdade, depois a gente vai ficando mais habituado, mas do que é uma mononeuropatia, o que é uma polineuropatia, uma plexopatia, e lembrar que neuropatia autonômica entra nesse contexto também, é claro, né? Pacientes com diabetes, por exemplo. Eu prometi para mim que ia falar pouco de diabetes hoje, vocês sabem disso muito melhor do que eu, são clínicos muito melhores do que eu, e eu quero ampliar para outras possibilidades que a gente acaba vendo na neuro, tá? Então, as mononeuropatias podem ser múltiplas também, lembrar disso. As polineuropatias, que refletem mais o acometimento, geralmente distal, uma tendência à simetria, tende a ser simétrico, né? Plexopatias, né? Depende da estrutura, do nível que pode acometer, e as neuropatias autonômicas, como eu comentei, tá? Dei exemplo do diabetes, mas hoje em dia a gente sabe até que fenótipos neurológicos paraneoplásicos podem causar isso, tá? Então, isso também ficaria a pulga atrás da orelha em muitos casos, tá? Esse é um slide que eu coloco para graduação, é só um apanhado geral, tá bom? O que a gente vê aqui? Né? As neuropatias de ordem diabética, de outras causas metabólicas, por uso de álcool, né? Carenciais, amiloidose, sarcoidose, vasculite, causas infecciosas, causas tóxicas, coisas que eu vou mostrar mais no final para a gente ali, onde aí sim chega no nível aí de vocês como residentes, né? As causas medicamentosas, paraneoplásicas e também desmelinizantes. Apanhado geral, tem muita coisa aqui dentro. A gente sabe que tem o pessoal que faz, né, o R4, o R5 da neurologia como neuromuscular, onde entram as neuropatias periféricas, tá?
Esse já é um gráfico do contínuo, colocando a frequência de causas nos adultos em geral. Mas claro que a gente pode imaginar que, com o avançar da idade, algumas faixas aqui podem se ampliar, né? Então, polineuropatia diabética entra ali com uma alta frequência, nenhuma novidade, né? As causas criptogênicas e polineuropatias axonais também, muita coisa ali, tá? Nesse gráfico de pizza aqui, 1/4%, né, aproximadamente. E aí vem as outras possibilidades, polineuropatias tóxicas, neuropatias imunomediadas, relacionadas a doenças sistêmicas, onde a gente vê ali uma ponte muito grande com a reumatologia, a gente vê isso ali no ambulatório, com os pacientes que eu encaminho para Valdenise, para o Lucas Check também, né? E outras possibilidades, carenciais também, carência de B12, e assim vai. Só um apanhado geral, né? As neuropatias periféricas podem ter causas agudas, podem se apresentar como síndromes agudas, né, ou subagudas. Síndrome de Guillain-Barré, por exemplo, uma polirradiculoneuropatia, não é simplesmente uma polineuropatia, tá? Que também é comum que tenha cometimento radicular, cometimento de raiz. Porfiria intermitente aguda, as neuropatias tóxicas, tá? Por arsênico, por exemplo, hexanovasculite, onde volta ali para o campo da reumato, e as ganglionopatias, onde também entram doenças reumatológicas, como síndrome de Sjögren, por exemplo, e também neuropatias relacionadas a síndromes paraneoplásicas, especialmente câncer de pulmão, né? E aí, com certeza, vocês têm uma frequência grande de pacientes na rotina, especialmente pacientes homens, né? E só para lapidar, isso aqui é coisa básica para vocês, vou só passar rapidamente, né? As mononeuropatias cranianas que entram nesse contexto, elas entram nesse contexto, né? Alterações do terceiro nervo, uma paresia diabética, por exemplo, onde basicamente se tem uma vasculite de vasa nervorum, né? Há o acometimento do nervo, né? Assim, sem ter o acometimento das fibras que vêm ao redor, tá bom? Fibras parasimpáticas que vêm ao redor do nervo. Então, isso difere, por exemplo, uma causa compressiva, um aneurisma comunicante posterior, por exemplo, né? De uma neuropatia por vasculite de vasa nervorum, como no diabetes, acometendo o nervo, tá? Então, a gente comenta, né, que nas causas compressivas se existe uma paresia completa, midríase, pitose, né? E alterações também de oftalmoparesia. Enquanto que nas causas por vasculite do nervo, a pupila tem preservação. Se você faz um reflexo fotomotor no paciente, ele tem a resposta normalmente, por mais que ele tenha pitose e o estrabismo divergente, por exemplo. Isso ajuda a diferenciar, não diferencia completamente, é claro, mas joga mais para a possibilidade de algo compressivo em comparação a algo vasculítico. Isso do ponto de vista semiológico, no pronto-socorro, qualquer local, é muito importante. Tá? Uma pequena diferença de ter ou não reflexo fotomotor preservado amplia sua variedade de causas por trás disso, né? Paralisia de Bell, né? Também quadro periférico, né? Um quadro geralmente idiopático, relacionado à infecção viral, variações térmicas também, essa é uma época do ano que aparece bastante. Antigamente o pessoal chamava de golpe de vento, só para, né, fazer ali uma referência, né? E a gente sabe, né, que tem alteração dos dois quadrantes, superiores e inferiores, mas também lembrar de outras possibilidades, como alterações gustativas, de geusia, por exemplo. Eu vou mostrar um caso que eu tive, inclusive na residência, de um paciente que teve um Guillain-Barré e abriu o quadro com digeusia. Então, é importante lembrar do acometimento facial, além do quadro motor. Nervo mediano, né? Síndrome do túnel do carpo, que muitas vezes vem ali até associado com uma neuropatia outra, uma polineuropatia de outras causas, como diabéticas, e o paciente, você imagina que ele ainda não tem um acometimento, comprimento dependente, mas de repente tem queixa também nas mãos, né? Então, talvez ele tenha outra patologia associada. Não é comum que aconteça, inclusive, pré-diabetes. Diabetes é um fator de agravo para a síndrome do túnel do carpo, assim como o hipotireoidismo e outras doenças, né? Alterações do nervo ulnar, causas compressivas, por exemplo, trabalhando no computador o dia todo, né, comprimindo o cotovelo aqui, né? Ou também causas infecciosas, hanseníase, e óbvio que um leque gigantesco de outras causas por trás disso, né? Alterações do nervo radial, paresia do sábado à noite, pacientes que têm algo compressivo, por exemplo, ali no plexo braquial, né? Ou a honeymoon também, tem aquela, né, aquela referência ao paciente que dorme com a esposa, com o esposo apoiado no braço, né, na lua de mel, e acaba tendo compressão do nervo, e acorda com a mão caída no dia seguinte, né? Então, só lembrando coisas básicas que entram nesse contexto, não tem como eu não falar, né? Neurologia parestésica é algo interessante, e aí sim, eu acho que na população geriátrica, por exemplo, ganho de peso, alterações estruturais que levem à compressão do nervo cutâneo femoral lateral podem gerar essa queixa sensitiva, especialmente, né, na face lateral da coxa. Pode ser uma dor, uma desestesia, uma dor neuropática, muitas vezes com alteração de pele e fâneros também,
e até quadro motor. Mas pesa bastante o quadro sensitivo aqui com alteração de pele e fânio. A gente vê isso bastante na gestante, por exemplo, pela alteração da estrutura pélvica, mas nos idosos também, ganho de peso, ou até cirurgias outras, abdominais e pélvicas, né? Então tem essa possibilidade, vale a pena lembrar disso aqui também. É um grande diferencial com radiculopatias, por exemplo, lógico, né? Pela queixa do paciente, geralmente região aqui lateral da coxa, você vai pensar em uma radiculopatia L5-S1, mas às vezes pode ser só esse território delimitado, como a gente coloca ali, né? Alterações também relacionadas ao nervo ciático, não só a compressão em nível ali discal, mas também compressão, né, em nível ali já de músculo ali, tendão, né, tendo compressão e fazendo síndrome do piriforme, só para lembrar outras possibilidades. Uma ressonância comum, por exemplo, não faria alterações, não descartaria completamente compressão do nervo ciático em outros territórios. Isso é importante, né? Compressão do nervo fibular, uma causa traumática, é muito importante. Pacientes que têm trauma de moto, ou até tem vídeos de lutadores de luta livre, tendo compressão, tendo o pé caído de forma aguda após uma pancada na luta, e assim vai, né? Fazendo um paralelo com o túnel do carpo, também existe a síndrome do túnel tarsal lá no pé, algo muito parecido ali em termos de queixa, também, só que se muda a localização, é outra estrutura, é outro nervo, é claro, né? Só lembrando isso. Radiculopatias, que a gente às vezes na residência de neuro não discute tanto, mas na prática pega demais depois. Essa questão mais ortopédica, neurocirúrgica, ali aparece muito para a gente. Pela queixa de dor neuropática e claro que para vocês também, né? Então, só lembrar também os dermátomos, uma revisão anatômica aqui, coisa básica, né? T4, nível de mamilos, por exemplo, T10, nível de pisciríaca e assim vai. C1, C2, C3, a gente investiga bastante no laboratório, né? Pacientes com queixa cervical, a gente faz a digitopressão dos pontos específicos, com certeza vocês já devem ter visto isso por lá, né? Só lembrando tudo que vocês já sabem aqui. Só relembrando alguns territórios, C5, C6, C7, C8, herpes zoster, ou uma causa infecciosa de radiculopatia, acometimento do dermátomo específico, né? Aspectos básicos, lógico, mais comum em idosos, acometimento geralmente unilateral de um dermátomo só, né? A tendência é de ser monoepisódico, mas ficar muito atento com possibilidades clínicas que vem por trás, né? Imunossupressão, neoplasias hematológicas, por exemplo. Isso ainda fica mais preocupante quando o quadro é multidermátomo ou recidivante, ou os dois, né? Então, ficar muito atento com isso. Complicação possível, neuralgia pós-herpética, tá? Então, quadro dramático, muitas vezes, de difícil controle, né? E com certeza vocês já viram também. Radiculopatias em nível lombosacro, só lembrar dos territórios, L5, S1, pega ali mais a face posterolateral, né? Compressões mais acima, L3, L4, podem pegar a porção anterior de coxa também, membros inferiores, a porção mais distal, e assim vai. Tá? E aí eu começo a colocar aqui algumas tabelas, tá? Eu sei que não é ideal do ponto de vista da apresentação, mas como comentei, mais para algo próximo aqui nós, né? Entre nós aqui, né? Algumas tabelas que o contínuo traz de outras causas de polirradiculopatia. Então, ficar muito atento, além do quadro ali estrutural, básico da rotina, vamos dizer assim, né? Outras possibilidades também. Radiculopatia actínica, paciente que fez uma radioterapia por câncer de mama, começa com alterações, né? Tanto de nível cérvico-torácico ou plexo braquial também, uma plexopatia actínica. Ficar muito atento com isso, vocês lidam muito com pacientes assim na prática, né? Paciente oncológico, né? Tem residente de vocês que quer fazer a parte oncológica depois, né? Outras possibilidades, leucemia aguda, melanoma, carcinoma. Nos causas infecciosas, doença de Lyme, borreliose, né? Citomegalovirose, já viu paciente HIV que fez quadro, né? Paciente SIDA que fez quadro de polirradiculopatia com dor neuropática intensa, e quando foi investigar, tinha uma infecção por citomegalovírus acontecendo, né? O próprio vírus é imunodeficiência humana, talvez não só por invasão, né? Pelo vírus mesmo, mas por reação imune relacionada a isso. Na verdade, é mais isso que acontece. Tuberculose, esquistossomose, sarcoidose, que sempre aparece ali, e às vezes pinta na nossa prática, sim, neurosarcoidose. Não é só coisa de rodapé de livro, não. Tá? Neuropatia diabética, de forma bem básica, você já sabe disso muito bem, só para não dizer que eu não comentei aqui, né? Então, só a gente lembrar, essa imagem é feia, mas é uma das mais didáticas que eu já encontrei até hoje, para esse tema, né, de neuropatias diabéticas. Então, mostrando as possibilidades, né? Das polineuropatias comprimento dependentes, né? Quanto menor o calibre do nervo, mais precoce é o acometimento, e quanto mais o processo evolui, mais as fibras de calibre maior começam a ter acometimento,
né? Neuropatias de fibras finas, pé queimante, paciente com dor neuropática, né? Neuropatias de fibras finas fora desse contexto pode ser um componente da fibromialgia também, e assim vai. Tem várias outras doenças relacionadas com isso, né? Neuropatia proximal, então tem pacientes que fazem, sem nada de neuropatia comprimento dependente, acometimento proximal, síndrome de Bruns-Garland, que a gente pode comentar com um termo mais antigo, né, na descrição original. O paciente pode fazer a biotrofia mesmo, fazer alteração grave, inclusive motor ali, né, alteração muscular, dentro de um contexto de neuropatia diabética. Tá? Então, pode acontecer de formas mais atípicas, vamos dizer assim, né? E também um quadro de mononeuropatia múltipla. Você pode ter craniopatia, acometimento do terceiro, do sexto, do sétimo nervo, por exemplo, ao mesmo tempo que se tem acometimento radicular do tronco, e assim vai. Possibilidade gigante de formas de apresentação aqui, né? E até aprisionamento nervoso nesse contexto. Então, a neuropatia diabética a gente conhece pelo quadro luva em bota, mas tem várias outras possibilidades. Daí, lembrando também do quadro autonômico, como eu comentei no começo ali, né? Algo trato gastrointestinal, função vesical e assim vai. Tá? Coisa simples, né? A gente já vê isso bastante na prática. E aí, algumas tabelas, né, que o contínuo traz para a gente, citando as possibilidades, né? Então, as alterações relacionadas ao diabetes, né, e de acordo com também o calibre das fibras. Eu vou deixar esse material para vocês, eu tenho aqui o PDF, tá? Vou encaminhar agora mesmo no final, tá bom? Alterações de polineuropatia crônica axonal, idiopática, pacientes que podem ter muitas vezes alterações genéticas ali, tá? Aqui foge um pouco talvez da geriatria, mas pacientes abaixo de 40 anos que têm uma neuropatia crônica idiopática de padrão axonal, com predomínio motor, por exemplo, ficar atento com doença de Charcot-Marie-Tooth e outras possibilidades. Quadro sensitivo motor, tá? De neuropatia de fibras finas, né? Alterações metabólicas também, então carência de B12, algo que a gente vê direto ali, pode se relacionar também com as polineuropatias comprimento dependente, luva e bota. Lembrar que mistura aqui, pacientes em uso de metformina, por exemplo, podem ter carência de B12 no contexto do tratamento e ter um quadro sobreposto, um fator adicional ali, aquela polineuropatia comprimento dependente, por exemplo. Então, tem várias possibilidades aqui, né? Causas tóxicas, eu vou citar uma tabela só, por exemplo, com quimiotoxicidade, né? Assim, alterações pela quimioterapia, né? E lembrar também dos quadros inflamatórios, relacionados, por exemplo, à gamopatia monoclonal de significado indeterminado, algo que começa a depender para o lado da hematologia, por exemplo. Então, também é uma coisa que, assim, uma causa, né, que passa muitas vezes despercebido. Você pega pacientes que estão há anos investigando e às vezes nunca foi investigado para essas possibilidades, sabe? Pode surgir nesse contexto. Algo que poderia, inclusive, ter ajudado o paciente a ter um diagnóstico precoce, né, e com impacto no prognóstico, por exemplo. Tá? Não tem como não falar de Guillain-Barré, que é uma revisão básica aqui, uma polirradiculopatia inflamatória aguda, né, por lesões imunomediadas ao sistema nervoso periférico, incidência variável de população para população, 0,4 a 4 casos para 100 mil habitantes por ano, tá? Uma discreta predileção por gênero masculino, não é algo que a gente pesa no raciocínio clínico nessa hora, né, se é masculino ou feminino, tá? E, como a gente já sabe, o pródromo infeccioso é algo muito importante aqui. 70%, 2/3 para mais ali, com alterações 1 a 4 semanas antes. Às vezes até poucos dias, inclusive. Tá? Em contexto de pós-Covid, a gente viu pacientes que abriram um quadro 4, 5 dias depois da infecção, por exemplo. Então, infecção de via aérea superiores, né? O paciente que veio com uma história de sinusite ali 3 semanas atrás, 2 semanas, passou gripado na UPA, o paciente teve uma jeca, Campylobacter jejuni, algumas referências até colocam uma frequência maior também, já vi até 30%. Tá? Então, isso varia bastante, mas são os principais aqui. IVAS e jeca, vamos falar de forma básica. Né? São os principais que aparecem nesse contexto. Né? E lembrar também de outras, a influenza, claro, entra nesse contexto aqui como principal, mas lembrar de outras infecções virais. Sarampo, rubéola, cachumba, entra mais para pediatria, mas mononucleose infecciosa, SIDA, né? E entre os agentes infecciosos, outros ali, você pode ter o Campylobacter no quadro de jeca, né? Citomegalovírus, Epstein-Barr também. Esse paciente teve uma mononucleose no contexto de imunossupressão e abriu um quadro polirradículo neuropático depois, agudo ou subagudo. Tá? Vacinação recente também, com certeza. Ficar atento. Especialmente quadros de pós-vacinação de influenza. Covid ainda é um mistério. É uma dúvida que todo mundo tem, mas é um mistério ainda se realmente teve um aumento na frequência ou não. Tem que esperar mais algum tempo para ter um estudo mais robusto sobre isso. Tá?
Lembrar das formas, né? O AIDP é a forma mais clássica, como a gente já conhece na graduação. Depois, na residência, vocês, na clínica mesmo, acabam vendo ali muitas variações. No sobrevivência interna, na paciente, às vezes, com quadro de AMAN, de ANSAM, né? Que tem mais relação com o cometimento axonal, cometimento nodal também, e podem ter prognósticos diferentes. Muitas vezes, a AMAN, o paciente tem uma recuperação rápida do ponto de vista de alteração inflamatória imunomediada, mas tem um quadro muito sequelar depois também, tá? O quadro sensitivo motor, às vezes, tem uma evolução mais indolente, isso é bastante variável. Mas são manifestações que a gente acaba investigando depois com a eletroneuromografia, no segundo momento ali, para que se faça a diferenciação, tá? Então, só lembrando também que a gente pode ter acometimento mielínico, né? Ou também nodal e paranodal, como eu coloquei ali no começo. Eu vou dar um exemplo prático daqui a pouco ali, tá? Uma gama bastante grande de autoanticorpos que podem surgir nesse contexto, e nem sempre a gente consegue investigar, infelizmente. Mas seria muito interessante, até do ponto acadêmico, do ponto de vista acadêmico. Sou Vicente, estou com essa batalha lá para tentar conseguir alguns autoanticorpos, tá? Até por questão acadêmica mesmo, para todos vocês, né? E quando se deve suspeitar disso? Uma fraqueza bilateral rapidamente progressiva, relacionada à hipoarreflexia, lembrando que na fase hiperaguda você pode ter reflexos normais. Cuidado para não descartar o diagnóstico de forma precoce, né? Depois de alguns dias o paciente pode ter, né? Paresia facial, quadro bulbar, oftalmoplegia, ataxia. As manifestações motoras pesam bem mais do que as sensitivas. Tem pacientes que não têm alteração sensitiva ou algo muito discreto em comparação ao que você vê do ponto de vista motor. Padrão geralmente simétrico ascendente, nenhuma novidade aqui, né? E também você pode ter uma quadriparesia, uma tetraparesia, uma quadriplegia ou tetraplegia, né? Em menor frequência, você pode ter disfunção autonômica também. Cometimento esfincteriano aqui, por exemplo, é muito menos frequente do que na mielopatia, mas pode acontecer. Se eu não me engano, tem uma casuística do HC aqui de São Paulo, que mostra até 15% dos pacientes deles tendo disfunção autonômica, tendo disfunção esfincteriana especificamente. Preciso até relembrar esse dado, mas era algo nessa linha, tá? Mas, se você vê um paciente com paraparesia e disfunção esfincteriana, fica atento para ver se não é uma mielopatia. Eu vou colocar no final algumas diferenciações também. Complicação que a gente já sabe, insuficiência respiratória, né? Aqui eu boto ali mais para o pessoal da graduação se habituar com a doença, que você já sabe muito bem disso, né? Assim, a timeline ali que acontece, né? De evolução dos déficits, né? Que você pode ter, se é um gráfico ali da Nature Review, né? Mostrando alguém que teve ali um quadro, por exemplo, que teve uma infecção prévia, e aí o paciente começa a evoluir com quadro deficitário motor, né? Enquanto aqui os autoanticorpos começam a se elevar. O paralelo seria isso. E no Guillain-Barré é comum que ocorra ali o nadir de fraqueza em até 4 semanas. Tá? 2 a 4 semanas é a fase onde acaba tendo mais evolução chamativa. Às vezes, quando o pessoal não está habituado a lidar com o Guillain-Barré, imagina aquela coisa de poucas horas de evolui rápido, como aparece algumas vezes na televisão. Isso pode acontecer, é uma coisa que chama mais atenção. Mas, na verdade, a evolução é de dias a semanas. E o nadir de fraqueza entre 3 a 4 semanas. Tá? Então, algo importante de se lembrar também. Não descartar o caso, a possibilidade de seguir na barreira de forma precoce, tá? E alguns pacientes, né? Aí vocês pegam bastante na geriatria, a evolução acima de 8 semanas. Continua evoluindo acima de 8 semanas. De forma progressiva ou até com surtos sobrepostos, por exemplo, com pioras agudas sobrepostas, vamos dizer assim, onde a gente pode ter o CIDP, a forma crônica, né? Formas de apresentação no Guillain-Barré também é muito variado. A gente conhece pela paraparesia, flácida ascendente, aguda, subaguda, tudo bem, né? Mas pode ter outras formas também, tá? Então, a forma clássica sensitivo-motora, lembrando que a motora pesa mais que a sensitiva, forma puramente motora, forma paraparética, a variante faringo-braquiocervical, também é difícil aqui fazer diferencial com botulismo, às vezes, não é muito comum na geriatria isso, mas na pediatria é uma preocupação grande, por exemplo, só para fazer um paralelo, né? Ou um paciente que tenha também alterações em padrão nuvem-bota e acometimento de nervos cranianos, por exemplo, tá? Síndrome de Miller-Fisher, tem a tríade clássica, a gente vai comentar, e encefalite de Bickerstaff, tem o caso internado do São Vicente, que a gente acreditou que tenha sido isso. Chegou a fazer imunoglobulina com resposta parcial, tá? Paciente que fez um quadro neuropático periférico e também alteração do sensório, oscilação do sensório. Encefalite de Bickerstaff, no mesmo contexto, né, de resposta imunomediada do Guillain-Barré, é uma forma do Guillain-Barré, pode acometer tronco encefálico também. Então, o paciente pode ter alteração ali na substância reticular ativadora ascendente e fazer variação do sensório, rebaixamento, por exemplo.
É um paciente que a gente investigou várias causas e encontrou outra possibilidade. Tinha 2 ou 3 líquors com dissociação albumino-citológica. Ah. Quando eu estava no R3, a Sara que trabalhou lá em São José, né, Sara? A gente teve um caso lá no hospital ali da Vila Industrial, foi essa paciente aqui, né? Que chegou na neuro, já encaminhada, mas a queixa inicial dela foi de geusia. Ela havia passado, se eu não me engano, no pronto-socorro 2 ou 3 vezes antes e recebido alta. Recebeu alta porque ela só tinha uma queixa até então gustativa, a pessoa considerou como outras possibilidades, até quadro de estresse, aquela questão, mas na evolução ela começou a apresentar ataxia. E aí sim, que claro, chamou a atenção da equipe, ela foi enviada ao hospital, né? E no decorrer da evolução, essa paciente tinha, né, oftalmoplegia, ataxia e arreflexia. O interessante do caso, né, assim, fazendo Miller-Fisher ali, a forma clássica, né, mas o interessante foi que ela abriu com o cometimento do nervo facial, né, inicialmente algo restrito à queixa gustativa. Depois que ela evoluiu ali, sim, com o sinal de BO bilateral, né, aí que ela fez a oftalmoparesia, por exemplo, que vem no contexto da síndrome de Miller-Fisher. Miller-Fisher não é raro como a gente imagina quando começa a estudar, tá? É raro pela questão de frequência em comparação a outras doenças da literatura, mas assim, agindo na clínica médica, na geriatria, na neuro, vira e mexe a gente vê, não é tão assim, tá? E também hoje em dia se discute bastante, né, a síndrome de Miller-Fisher, no contexto de variante de Guillain-Barré, como uma nodopatia ou paranodopatia. Lembra que eu mostrei ali para vocês o local de acometimento, né? Então você pode ter produção de autoanticorpos aqui, por exemplo, o anti-GQ1B, que é o autoanticorpo clássico aqui, que pode acometer a região nodal, né, ou paranodal, e gerar essas alterações, tá? E essa resposta cruzada pode ter predomínio em certas regiões, onde você tem proteínas de superfície mais ricas ali, né, assim, uma frequência maior de proteínas de superfície que possam ser atacadas por essa resposta imunomediada, com produção de anti-GQ1B, por exemplo, né? Fica naquela ladainha ali de resposta cruzada. Não vai ler mais a fundo, é bem complexo. Mas outras possibilidades aqui, né? Então, ali no contínuo eles colocam nodopatias, citando Miller-Fisher, outras variantes de Guillain-Barré também, variantes até do CIDP, tá? E outras possibilidades, inclusive até com quadros tóxicos aqui, tá? Com frutos do mar, por exemplo, população asiática, tem muitos esses relatos, por exemplo, também, tá? Então, só para fazer um paralelo, e até, veja aqui, ó, polineuropatia do doente crítico, é bastante difícil de diferenciar às vezes, né? O paciente ficou internado bastante tempo na UTI, né, em uso de corticoide, de antibiótico, pós-Covid, internação prolongada, o paciente sai com um quadro neuropático periférico, né? Então, entra nesse contexto também. Bastante difícil de diferenciar. E, geralmente, de evolução de prognóstico complicado. Os exames complementares, nenhuma novidade aqui, a gente pode passar rápido. Dissociação albumino-citológica. Lembrando que nas primeiras semanas pode ser normal o líquido, especialmente na primeira semana, mas na segunda e na terceira ele está começando a dissociar ainda, né? Por lesão ali da bainha de mielina, das raízes que estão mergulhadas ali no neuroeixo, né, e começa a liberar proteína para circulação licórica, né? E é muito importante essa janela, porque se você adota a imunoglobulina no plasmaférese na primeira semana, né, primeira, segunda semana, né, primeiras 2 semanas, é a janela mais importante para você iniciar o tratamento. E às vezes o líquor não dissociou ainda, então isso é difícil. Então é comum que eu peça lá no hospital para o residente fazer uma nova punção depois da primeira que veio normal. Ah, funcionei, doutor, veio normal. Tudo bem, mas quantos dias de evolução tinha o paciente? Ah, tinha 4 a 5 dias de progressão. Espera passar um pouquinho mais ali, funciona de novo. De repente vai chegar um livro. Vocês vão ter uma certeza. Até por questão burocrática mesmo de liberação de medicação. Isso não é barato, né? Então, lembra sempre disso. Refuncionar os pacientes quando seu fenótipo clínico for muito sugestivo, né? De PRN agudo. De polirradículo neuropatia aguda. E o pico da dissociação bobino-citológica, ali próximo de 4 semanas, o que vai até de encontro com o nadir de fraqueza que a gente citou. Então, é interessante isso. Vocês são residentes, já são, né, outro nível, eu posso aprofundar um pouco mais com vocês. Tem pacientes que até têm hipertensão intracraniana no contexto de Guillain-Barré. Como assim? Tem tanta elevação de proteína no neuroeixo, né, que por pressão osmótica se aumenta a pressão intracraniana, tá? Então, tem relatos disso. Geralmente, quando passa acima de 1 grama de proteína, é muita coisa. Tá? Pode chamar atenção essa possibilidade também. Tem relatos na literatura. Paciente com papiledema no contexto de Guillain-Barré. Tá? E lembrar aqui que quando você não tem a dissociação, você tem uma elevação de celularidade, você pode ter um fator confundidor por trás. Tá? Então, às vezes, HIV, citomegalovírus, borreliose, lúpus, tem algumas condições que podem elevar a celularidade também.
Então, não ter dissociação bovino-citológica não descarta o prognóstico, não descarta o diagnóstico, tá? E comer bola aqui pode ter impacto no prognóstico. Então, é muito importante também, tá? E é só colocando o que eu citei agora. Eletroneuromiografia, na fase aguda ali, logo na entrada no hospital, não é tão importante assim. Depois, para diferenciar, claro, tá? Mas importante é o fenótipo clínico, a punção lombar, ficar atento com essa possibilidade de não dissociação ainda, tá? Ficar atento com as possibilidades de doenças que façam elevação da celularidade, que pode te confundir ali na hora. Isso é muito mais importante do que pensar em aspecto de eletroneuromiografia. Isso é mais depois, no segundo momento, tá? Mas só para lembrar também. Tanto é que as alterações surgem 1, 2 semanas do início do quadro. 2 semanas tem que estar tratando esse paciente já. Tá? Senão você está perdendo a chance grande de ter uma boa resposta. Eles costumam ter, muitas vezes, né? Com frequência. A partir do NADIR, né, você começa a ter a recuperação espontânea. A maioria dos casos, como comentei, é de boa recuperação. Aquela paciente daquele caso do Miller-Fisher, normalíssimo hoje em dia. Fantástico ele ver. Tá? Eu tive a oportunidade de ver ela depois no segmento e recuperou muito, muito bem. Tá? Geralmente é monofásica. Alguns casos recorrem, isso é muito raro, 3 a 5%. Se começa a recorrer, você tem que ficar atento para ver se não é um Guillain-Barré muito raro, com recorrência, ou se é um CIDP que está começando a abrir agora também. Esse paciente não recuperou completamente, começou a fazer novas sobreposições agudas. Então, fica bem esperto com isso. Mortalidade ao redor de 5%. Apesar de assustar, mortalidade é baixa, graças a Deus. Tá? Tratamento tem pouco benefício após 2 semanas de doença, isso que eu estou comentando. Então, eletromiografia, deixa para se preocupar depois com isso, não é a hora. Tá? Plasmaférese ou imunoglobulina. Corticoide não responde bem aqui, responde melhor no CIDP. Aqui dá para a gente correr um pouquinho mais, aqui são só os critérios ali de ventilação mecânica, seria mais o contexto de uma aula de emergência. Né? E os diferenciais, que aqui sim, também nos idosos é muito importante. Mielopatias, por exemplo. De repente, o senhorzinho tem um deslizamento de uma hernia discal, começa com uma paraparesia, né? Como fator confundidor, ele teve uma gripe 2 semanas antes, só que ali, no caso dele, ele tem nível sensitivo, disfunção esfincteriana, acometimento mais para quadro piramidal, sinal de Hoffmann, sinal de Babinski, hiperreflexia, hipertonia, né? Neuropatias tóxicas, borreliose, voltou agora a discussão, né, dos casos infecciosos recentes ali, né, inclusive na região, borreliose entra nesse contexto também, nesses diferenciais. Porfiria intermitente aguda seria algo mais comum em mulher jovem, mas pacientes que têm dores abdominais, quadro psicótico, crises epiléticas inéditas muitas vezes, e alterações autonômicas, tá? Geralmente paciente que teve uma perda ponderal recente e por azar tinha uma doença de distúrbio de metabolismo da M, pode fazer a porfiria intermitente aguda. Alterações aqui no sentido metabólico, hipo ou hipercalemia, hipofosfatemia, hipermagnesemia, veja aí, de repente o paciente renal crônico de vocês, um dialítico, né, podem ter alterações que façam um diagnóstico diferencial com quadros de fraqueza muscular. Tá? E a neuropatia do doente crítico, como a gente acabou de comentar, por exemplo, sepse prolongada, medicações neurobiotóxicas, ventilação por muito tempo. E assim vai, né, um leque muito grande. Só lembrando do CIDP, então a evolução acima de 8 semanas, né, 2 meses para frente, passa a se pensar no CIDP. Tá? E lembrar de outras manifestações que o CIDP pode ter, isso é interessante, que a gente vai pegar ali no ambulatório, acho que já até pegou recente uma senhorinha, que a gente fez corticóide, fez pulsoterapia mesmo no São Vicente, que ela já tinha o CIDP estabelecido, respondeu bem. Não lembro quem que viu comigo, acho que foi o Luiz, eu não preciso lembrar agora. Tá? Lembrar de outras manifestações. O paciente pode ter dor associada à dor neuropática, tá? Fadiga é muito frequente que tenha. E olha que interessante ali, isso me surpreendeu quando eu vi, tremor em 50% dos casos. A gente começa a bater cabeça, é tremor essencial, ou piorou na fase senil, ou de repente está tendo Parkinson, é outra causa, é medicamentoso, às vezes pode ser o CIDP do paciente, que está ocasionando tremor também. Tá? Então, interessante essa citação aqui. Tá? Manifestação autonômica também, pode chamar bastante atenção, né? Alteração de pares cranianos, e aqui a falência respiratória é algo bem mais raro, se você comparar com o quadro agudo, isso é óbvio. Fica difícil na prática muitas vezes. Muitos pacientes com neuropatia diabética evoluem com CIDP relacionado à própria condição. Então, tem um quadro sobreposto ali. Difícil tratamento muitas vezes. Tá? Então, só para lembrar de outras manifestações que podem surgir. E o CIDP pode ter a forma típica, né? Aquele Guillain-Barré que ficou ali, cronificou, né? Ou outras manifestações também. Pacientes que têm neuropatias distais desmineralizantes, tá? Um quadro mais
de predomínio sensitivo, né, em comparação ao motor, que seria o contrário do que a gente vê no Guillain-Barré clássico, a evolução com CIDP tipo. Então, aqui a queixa sensitiva predominando mais, muitas vezes com dor neuropática. Lewis-Sumner, que é basicamente ali uma neuropatia multifocal, né, no contexto de evolução de algo imunomediado também, uma variante também que vem nesse contexto, e outras possibilidades. CIDP puro, motor, ou CIDP puro sensitivo. Então, tem outras formas também. Tá? Vocês verem como é que é complexo, é difícil, assim, muita informação. Né? E tem outras condições que você tem que ficar atento no quadro de polirradiculoneuropatia. Aí vem a tabelaiada que eu falei aqui, tem um monte de coisa. Mas só para a gente ir vendo, né? Como eu falei ali, anti-MAG, por exemplo, vem nesse contexto ali, né? De gamopatia monoclonal de significado indeterminado, sarcoidose, paciente que tem alteração, uma pneumopatia crônica, por exemplo, alargamento de linfonodos, né? Doença de Lyme novamente, difteria entra aqui também como causa infecciosa de polirradiculoneuropatia crônica, amiloidose, está falando bastante hoje em dia de poliamiloidose, né? Assim, várias alterações, tanto neurológicas quanto cardiológicas, ou da parte da pneumologia, relacionadas a isso. Teste genético, importante fazer nessa hora, tá? Linfoma, mielopatia também, como comentei, ficar atento para quadro compressivo, tá? E anti-GM1 aqui também, um autoanticorpo que você pode pedir na neuropatia motora multifocal, quando você tem quadro clínico chamativo, né? E também a eletroneuromografia sugerindo isso. É um diferencial importantíssimo com ela, por exemplo. Tá? Então, também ficar muito esperto com isso. O dado fisiológico pode ajudar a gente nessa hora a diferenciar, talvez, uma neuropatia motora multifocal de ela. Então, você pode, às vezes, prosseguir a investigação com solicitação de autoanticorpo anti-GM1 e outras possibilidades também. Outras causas que o contínuo cita de polirradiculoneuropatia, além da CIDP, a síndrome PONS. Você deve ter visto algo, pelo menos em matéria, até para prestar a prova de R3. É uma síndrome bastante complexa, na verdade. Tá? A fisiopatogenia é pouco assim, descrita de forma exata, né? Mas, basicamente, que você pode ter aqui uma polineuropatia, uma polirradiculoneuropatia, até que está aqui nesse quadro, com uma doença proliferativa monoclonal, por exemplo. Tá? Outros critérios também, doença de Kestelman, uma doença, né, proliferativa também, com alargamento com elevação de tamanho de linfonodos, por exemplo, lesões osteoescleróticas, elevação do VEGF, esse fator que a gente cita aqui, está muito implicado na fisiopatogenia. É uma doença que onde tem muita importância a solicitação desse exame, principalmente sérico, mas até no líquor você pode fazer, tá? Elevação desse fator pode te apontar para a síndrome PONS. Então, o paciente pode ter uma polineuropatia, de repente com uma eletroforese de proteínas alteradas ali, e vem com esse fator também, se você suspeita e pede, é claro, difícil, né? Mas te aponta muito para essa possibilidade. Você começar a destrinchar de outras possibilidades de polineuropatia ou polirradiculoneuropatia, tá? Organomegalia, já vem até no nome ali da doença, ou ali vem disso, né? Edema periférico, basicamente, ali, né? Uma sobrecarga de volume extravascular, endocrinopatia, alterações de pele, papiledema, trombocitose, é um quadro bem clínico, ali tem bastante coisa em volta, é difícil pra caramba, você imagina diferenciar tudo isso, né? Mas, quando você tem, como eu falei já agora há pouco, né? A elevação ali, né? Uma doença proliferativa relacionada a uma paraproteinemia, por exemplo, se você suspeitar e pedir esse fator, começa a jogar você bastante para PONS, tá? E aqui tem um paper recente que citou esse caso, aqui um dos casos ilustrativos, né? Paciente que tinha uma polineuropatia, que tinha edema periférico, hipertricose, é um achado específico ali, assim, específico não, é frequente, né? Que pode surgir. Hemangiomas glomeruloides, esse tipo de alteração de pele chama atenção para PONS, então isso é uma dica prática bem legal ali. De repente vem um paciente para a gente no ambulatório com polineuropatia, investigando, veio da reumato, veio da infecto, o pessoal pediu para a gente ver junto, tem muito isso ali, né? De repente você olha, tem umas lesões de pele desse perfil, hemangioma glomeruloide. Tá? Edema periférico, que daí também um mundo gigante por trás, mas pode vir no contexto. Esse paciente aqui tinha alterações relacionadas ao papiledema, né? Um acometimento distal ali, fazendo uma acrocianose, mas em extremidades. Isso também é importante, leuconíquia, alterações ali de unha. Tinha uma professora da minha faculdade que ela dava uma aula só de semiologia de unha. Não é besteira, é super importante isso, porque pode dar uma dica do ponto de vista neurológico, periférico, né, e outras possibilidades. Tá? Então, leuconíquia,
Nessa imagem não aparece tanto, mas hipertricose também no dedo do paciente aqui, né? A gente pode ver ali uma região ali com pelo a mais do que o restante, né? Vamos falar basicamente assim. Então, esse paciente pode ter uma síndrome única causando tudo isso, né? E o que você pode fazer para investigar aqui? A eletroneurografia é citada, é claro, né? Biópsia de nervo, a gente faz em algumas neuropatias periféricas só, não é o que a gente faz tanto na prática. E aqui até fala isso, se você tiver o VEGF elevado, talvez não seja necessário fazer a biópsia. Inclusive, tem até risco, né, do paciente ter uma lesão daquele nervo, né? No líquor, você pode ter dissociação albumino-citológica, que faz diferencial grande com CIDP. Então, você vai ter alterações inflamatórias levando a isso, né? Investigar organomegalia, com tomografia, PET do corpo inteiro, né? Assim, aumento do tamanho de linfonodo, alterações do fígado, baço, por exemplo. Então, ficar bastante atento com isso também, tá? Pâncreas também entra na história, pâncreas, fígado, baço, tudo tem que ficar na sua cabeça para investigar, né? E alterações mais do ponto de vista endocrinológico, cortisol, pedido TSH, T4 livre, LH, FSH, testosterona, PTH, e assim vai, né? Então, é uma síndrome bastante complexa a investigação dela. Mas é bom ter em mente o que pode vir naquele contexto todo ali, né? E aqui é muito importante. Você já deve ter visto eu pedir eletroforese, imunoeletroforese no ambulatório. Até para pacientes que às vezes não tem um quadro muito sugestivo, mas eu rastreio, eu acabo pedindo, porque às vezes aparece coisa para a gente pesca ali informação, tá? Para investigar justamente isso aqui, um pico monoclonal, tá? Geralmente cadeia lambda, tem essa característica específica ali, do ponto de vista mais hematológico ali, IgG ou IgA, né, um pico monoclonal com cadeia lambda, tá? Tem até um índice ali, né, kappa e lambda, então você pode ter uma redução do índice por elevação do subtipo lambda ali, tá? Então, importante pra caramba investigar isso nas neuropatias periféricas, tá? E também imunofixação na urina, você pode ter proteína de Benzediones aqui, né, que vem ali no contexto hematológico, né, relacionado com essa síndrome também. Então, tem que ampliar bastante esse leque. Tá? E outras possibilidades, as lesões de pele que a gente viu, claro que você pode pedir uma avaliação junto com a dermatologia, né? Alterações cardiológicas, alterações oftalmológicas, investigar papiledema, a gente mesmo fazendo fundo de olho, ou acompanhamento em paralelo com outras especialidades, né? E também alterações pulmonares e ósseas também. Aqui, só para citar mesmo, algumas tabelas importantes aqui do contínuo. A gente tem mais uns 10, 15 minutinhos, acho que é isso? No tempo? É isso, né? Se vai dar tempo, então, tá? Neuropatias multifocais, quando a gente encontra. Lembra que eu coloquei ali, né, o bonequinho com várias, né, assim, possibilidades ali de localização? O que você pode pensar? Existem quadros hereditários, tá? Claro, já vem mais no contexto do paciente jovem, então a gente pode passar hoje um pouco mais rápido, mas lembrar da vasculite também, né? A vasculite é muito importante. Paciente reumatológico, né, assim, paciente da geriatria, ir na reumato ali, começa a evoluir com uma neuropatia multifocal, né? Ficar muito atento com vasculite, com certeza. Especialmente se for um quadro axonal ali. Por vasculite de vaso nervosa, mais uma vez, como a gente comentou ali no começo, né? Então, ficar atento. Diabetes pode ser a causa, mas crioglobulinemia, acontecer hepatite C, por exemplo. A gente tem também aumento de infecções nos idosos, até por vida sexual atualmente. Tudo isso tem várias possibilidades, né? Então, tem algumas doenças que podem aumentar a chance de vasculite, tá? A causas inflamatórias, como eu citei ali, a neuropatia motora multifocal, pode ser algo autoimune mesmo, imunomediado, geralmente de padrão mais desmelinizante, né? Doenças infiltrativas, sarcoidose, amiloidose, né? Neurofibromatose também, geralmente nessa fase já teve diagnóstico há muito tempo, né? Mas só para citar. Medicações, aqui é difícil também. Medicações muitas vezes da rotina nossa ali, medicamentos relacionados à neuropatia periférica, tá? Então, dapsona, por exemplo, de repente tratamento de hanseníase, metronidazol, claro que geralmente um uso mais prolongado, uso EV, muitas vezes até, né, em UTI, em hospital, pode ter uma neuropatia associada, até encefalopatia mesmo, tá? Nitrofurantoína, olha lá, né? Isoniazida, a parte do tratamento de SIDA, né? Os inibidores de transcriptase reversa, e olha aqui, ó, a amiodarona, ficar muito atento com a amiodarona. Paciente nosso ali com arritmia, com uso prolongado, acima de 12 meses com a amiodarona, pode ter alterações, não só na parte ali da tireoide, ali, né? Mas também na parte neuropática periférica, na estrutura de nervos periféricos, tá? A minha fenitoína ali, ó, a preocupação, né? A gente que usa torta direito no ambulatório de epilepsia, também pode gerar neuropatia axonal sensitiva motora, tá? Piridoxina é interessante,
porque tanto a carência dela pode fazer alteração neuropática periférica, tratamento de tuberculose, por exemplo, né? Tem que repor a vitamina B6, lembrar sempre disso, né? Fazer algo em paralelo, ou até intoxicação. A intoxicação por vitamina B6 pode fazer ganglionopatia, por exemplo. Tá? Então é importante lembrar disso. É para baixo ou para cima nesse contexto aqui. Tá bom? Então, piridoxina tem essa característica. Colchicina também. É mais comum que faça miopatia. Esse paciente com gota, está utilizando tratamento, né? Tudo. É mais comum que faça miopatia, mas pode fazer também neuropatia sensitiva motora. Dá para guardar tudo isso de cabeça? Claro que não, é muita coisa. Tem muita medicação associada. Isso aqui é só alguns exemplos, né? Mas é bom ficar atento. Fala, putz, investiguei esse paciente, tem um monte de coisa, não estou achando nada. Será que não pode ser algo medicamentoso, talvez? Fazer um correlato de tempo. Começou a tomar certa medicação, semanas, meses depois, começa a evoluir com quadro neuropático, não tem outra causa associada. Ficar esperto com isso. Tá? Então, nossas medicações, muitas da rotina, podem fazer isso. Tá? Esse quadro aqui não abordava isso, mas eu vi um caso disso na prática também. A gente foi investigar na época. Até estatina pode ter relação com isso também. Tá? Era um paciente, colega nosso, infectologista, que fez uma mononeuropatia sensitiva múltipla, depois que começou a utilizar pravastatina. Foi investigado para várias possibilidades, nada batia, né? A gente tinha eletromiografia antes, né, durante o uso da medicação e após a retirada. O paciente melhorou completamente, tá? Do ponto de vista clínico e neurofisiológico também. E a discussão em cima disso, e a discussão mesmo, é muito discutível o que pode acontecer aqui, né? É que, né, a classe da estatina pode fazer uma alteração em nível ali de coenzima Q10, tá? Interferindo na função mitocondrial, por exemplo. Tá? Esse é um dos fatores. E também o colesterol como ali um fator de estabilidade de membrana também, neuronal. Tá? Então, tem várias vias que podem ser acometidas aqui. Tá? E também alguns papers tentaram mostrar isso, mas sem evidência robusta de você utilizar, por exemplo, a coenzima Q10 em paralelo ao uso da estatina, para ver se consegue fazer uma neuroproteção, mas nenhum trabalho se comprovou. Tá? Assim, ter uma boa resposta com isso. Mas é uma possibilidade do ponto de vista teórico ali também, deve ter coisa nova para sair em breve. É bom a gente ficar atento, acho super interessante essa parte aqui. Estatina tem discussão até com questão cognitiva, alterações em nível mais central também. É um mundo aqui atrás. Tá? Causas infecciosas, hanseníase, ficar muito atento. Às vezes o paciente sem lesão alguma de pele pode ter uma mononeuropatia do ulnar, pode ter uma forma neural pura, né? Do ponto de vista prático, aqui é legal você, de repente, tentar pedir um anti-PGL1 para tentar investigar, tá? Já tentei, na prática, assim, é difícil conseguir pelo convênio, tem que justificar bem, tá? Fazer um papel bem bonitinho ali, até colocar um paper, se você puder, para tentar a liberação, porque alguns pacientes podem ter, né? Então, é importante ficar atento com isso. Borreliose, HIV, como eu comentei, pode ser mais um mecanismo imunomediado do que a própria invasão viral, tá? Fica esperto com isso. Citomegalovírus, pode radiculopatia, herpes simples tipo 2, varicela zoster, lógico, vai entrar no herpes zoster ali. Epstein-Barr, como a gente já citou, né? Vírus do oeste do Nilo é mais coisa de literatura norte-americana, por exemplo, eles têm investigação com isso lá. Ali, ó, a crioglobulinemia no contexto de hepatite C, fazendo quadro vasculítico, por exemplo, cruzado ali também, né? Então, pode ter essa resposta. Neurosífilis, é óbvio. Difteria, vejam que apareceu 2 a 3 vezes aqui. Então, interessante ficar esperto com isso também, né? E até infecção por tripanossoma. Um mundo gigantesco. Neuropatias, as neuronopatias. O que é uma neuronopatia? É quando tem acometimento de corpo celular, tá? O paciente com uma alteração ganglionar, ele vai ter uma pananestesia. Ele vai ter alteração sensitiva superficial e profunda também, tá? Então, por exemplo, na prática, síndrome de Sjögren é uma grande investigação, uma grande suspeita dessa investigação. Tá? Então, você tem uma senhorinha ali com uma síndrome SICA e tudo, de repente começa a evoluir com um quadro pananestésico. Tem que investigar isso, com certeza. Tem que ficar atento, tá? Outro quadro interessante pra caramba também, a neuropatia, neuronopatia paraneoplásica, anti-HU, é o carro-chefe aqui nesse contexto. Paciente com câncer de pulmão, com neoplasia pulmonar, que passa a apresentar também um quadro neuropático periférico ou ganglionar também, uma ganglionopatia, uma neuronopatia. Também ficar muito atento com isso. Ele teve um quadro recente no São Vicente, que não era um idoso exatamente, mas um paciente de 48 anos, que está investigando uma ganglionopatia. A gente chamou a reumato, investigou tudo que podia, nada chamou atenção, e ele tem uma lesão nodular que está acompanhando ali pulmonar. Até então, tido como uma lesão benigna, mas lembrar disso, né? Síndrome paraneoplásica neurológica pode preceder por meses a anos o surgimento da neoplasia por si só. Então, esse paciente é um paciente de risco, tem que ficar muito atento para considerar isso também.
A gente está até conversando de novo com a pneumologia para ver se tem um olhar diferenciado para aquela lesão nodular. Talvez não seja tão benigna assim, só cruzando os dados, né? Como eu citei também ali, a toxicidade por piridoxina, já no outro slide, então pode fazer ganglionopatia, uma neuronopatia, quimioterapia, né? Cisplatina, por exemplo, pode levar a alterações tanto periféricas quanto mais do nível ganglionar ali mesmo, né? Do corpo neuronal. Infecções por episódio de novo e assim vai, várias possibilidades. Tá? As neuronopatias, aqui entra, claro, né, a possibilidade de ela, uma doença do neurônio motor, que seria um tema à parte. Se alguém estava esperando ver muito isso hoje, peço perdão, porque não daria tempo, tem que ser um tema à parte, tá? A gente pode até combinar depois. Uma discussão só sobre doença do neurônio motor, que é um mundo gigantesco também dentro disso daqui já, tem muita coisa, tá bom? Mas lembrar sempre disso também. Neuronopatias motoras, né? Ficar atento com possibilidade de ela e outras doenças ali que fazem diagnóstico diferencial. Poliomielite, por exemplo. Bom, acelerar um pouquinho aqui só. Aqui, né, os quimioterápicos, por exemplo. Aí vocês lidam demais com isso, né? Então, o paciente ali com cisplatina pode fazer uma neuropatia mais de predomínio accional, sensitivo-motora. Eu já vi um paciente uma vez no ambulatório, tá, em Campinas, fazendo uma neuropatia periférica depois do tratamento com quimioterapia, sem outras causas, tá? Já tive paciente em tratamento com neflunomida na reumatologia, que fez neuropatia periférica também, na retirada melhorou bastante, na troca do medicamento, tem várias possibilidades. Mas aqui é focado nos quimioterápicos, por exemplo, talidomida, né, os taxanes, né, e outras possibilidades também. Tá? Vou deixar com vocês esse material para vocês lerem depois. É muita, muita coisa. Essa parte eu gosto bastante, infelizmente a gente não tem tanto acesso, mas investigação autoimune também. Só mais um paralelo. O Miller-Fisher, o GQ1B é o mais clássico na síndrome padrão ali do Miller-Fisher, mas quando tem acometimento neuropático periférico evidente, além daquela tríade clássica, também tem outros saltos de corpos, GQ1A, GT1A, né? Ali na neuropatia motora multifocal, o GM1, tem que ficar atento com isso. Antimag, para investigar gamopatia monoclonal significado determinado, outras neoplasias que já podem vir a posteriori ali, hematológicas, tá? Síndrome PONS, ficar atento ali, como falei também, com a elevação, né, de paraproteínas e com cadeia lambda, né? Importante isso também. Outras possibilidades. Entra aqui o anti-HU, como eu falei, né? Uma investigação ali de neuropatia paraneoplásica, ganglionopatia. Anti-CV2 também vem no contexto de neuropatia de neoplasia pulmonar, por exemplo, e outras possibilidades em menor frequência, né? Investigar anti-RO e anti-LA na suspeita de Sjögren e pedir sempre o ANCA também, ficar muito atento. Isso a gente consegue sem grandes dificuldades. Pedir um CANCA, um PANCA e investigar a vasculite também. Às vezes ali a gente faz às vezes um pouco de pescaria nesses casos, porque tem muita possibilidade por trás, às vezes você encontra ali uma alteração no ANCA, fala, opa, deve abrir esse leque aqui, né? Então, a gente pode tentar pedir alguns marcadores também. Alguns de mais fácil acesso, outros mais difíceis ali, tá? Mas fica muito atento com isso daqui. Neuropatia paraneoplásica, encefalopatia paraneoplásica, neuropatia periférica. A impressão que a gente tem hoje em dia na neuro é que tinha pouco porque a gente não sabia investigar. Agora que a gente começou a ficar mais atento, começou a aparecer mais. Não está sendo mais tão incomum assim encontrar encefalopatia paraneoplásica por câncer de mama ou neuropatia periférica por neoplasia pulmonar no idoso, gênero masculino, por exemplo. Tá? Então, assim, a gente só não encontrava tão bem antes porque não sabia procurar. Está mudando isso aqui. Estou curioso para ver os próximos papers, os próximos anos, a frequência disso. Deve aumentar. Tá? Era suspeita mais específica ali. Tá? Só para citar aqui, se vocês quiserem, depois eu faço uma aula só disso daqui. É super interessante isso daqui. Tá? Assim, investigação que a gente pode fazer do ponto de vista paraneoplástico. Mas veja aqui, ó, câncer de pulmão, pequenas células especificamente, é o mais importante. Tá? E no gênero feminino, ficar atento com o anti-YO, que costuma fazer mais alteração cerebelar. Tá? Contexto ali de neoplasia de mama, neoplasia de ovário, por exemplo, neoplasia ginecológica ali, né? Mas também, ó, veja aqui, ó, também é citado uma polineuropatia sensitivo-motora, ou motora. Então, tem paciente que vai fazer alteração cerebelar do ponto de vista central e vai fazer neuropatia periférica sobreposta, nada impede, é o mesmo processo que está levando aos dois. Tá? O anti-RI também é muito importante com câncer de mama aqui, especialmente câncer de mama. É citado no câncer de pulmão, mas câncer de mama também, o anti-RI, que pode fazer essa síndrome, hoje em dia, ficando como clássica de opsoclonos mioclonos, nesse contexto, mas também neuropatia periférica. Tá? Aqui vamos passar um pouquinho mais rápido, mas carência de B12, de folato, né?
Carência de cobre também pode fazer alterações muito parecidas com a carência de B12. Onde que surge ali a carência de cobre, né? O paciente pode ter uma suplementação muito elevada com zinco, por exemplo. Tomar cuidado com alguns protocolos malucos aí que surgem às vezes, né? De colegas aí de conduta duvidosa, né? Os Estados Unidos o pessoal cita também o uso do zinco como prevenção para infecção respiratória, por exemplo, com dose alta. Então pode fazer, assim, quelar o cobre e fazer uma baixa, né, de cobre sérico, por exemplo, levando a alterações, tá? Ciamina, piridoxina, vitamina E também. Vitamina E pode fazer um diferencial com carência de B12 também, até do ponto de vista medular, alterações medulares. Tá bom? Acho que deu 1h15 certinho, tá? O tempo bateu um pouquinho. Se quiserem debater alguma coisa ainda, se der tempo, a gente conversa. Obrigado pela atenção mais uma vez.